Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui mais uma vez. Vamos mais uma vez aqui dar sequência então à série Tempestades, né? Qual tempestade nós vamos falar aqui hoje? Fica conosco e você já vai saber aí qual é essa tempestade. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, dê um like, um joinha se você está gostando desses vídeos, compartilhe com mais pessoas para que nós possamos também ajudar mais vidas, mais pessoas aí, ok? E aí, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você receber aí as próximas notificações, tá bom? Pois bem, a tempestade que nós vamos falar aqui hoje, ela está registrada na Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz que Jesus, ele obrigou os discípulos a entrarem num barco. Jesus obriga alguém a fazer alguma coisa? Normalmente nós vemos na Bíblia Sagrada que o Senhor não tem esse perfil ou esse costume, né, de obrigar as pessoas a fazer nada, né? A própria Bíblia Sagrada nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei no seu coração, cearei com você e você comigo, né? É o que diz a Bíblia Sagrada. Mas nesse caso em específico, porque o Senhor queria mostrar algo para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele obrigou os discípulos, impeliu eles a entrarem na embarcação, a entrarem no barco. Ordenou os discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado, em direção a Genezaré, a Betsaida, a Cafarnaum. Então obrigou eles a entrar no barco e ir em direção ao outro lado. E Jesus não estava no barco. A Bíblia diz que Jesus ficou para se despedir da multidão que estava seguindo a ele, e depois de ele despedir a multidão, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Jesus despediu a multidão e foi orar sozinho. Ele sabia que precisava de oração. Mesmo como muitas pessoas hoje acham que não precisa orar, o próprio Cristo, quando esteve na face da terra, ele orava, né? E ele se deslocou para orar sozinho, enquanto os discípulos saíram de barco indo em direção ao outro lado. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que depois que eles estavam em torno de aproximadamente uns 5 quilômetros para dentro do mar, 5 quilômetros aproximadamente, cerca de 3 horas da manhã, a tempestade se levantou. O mar se agitou. E diferente da outra tempestade que nós dizemos que Jesus estava no barco, embora estivesse dormindo numa almofada, ele estava no barco. A diferença aqui é que Jesus, nessa tempestade, ele não estava no barco. Simplesmente, ele tinha obrigado os seus discípulos a entrarem no barco e irem em direção ao outro lado. Será que os discípulos ficaram se perguntando por que Deus, ou por que Jesus nos mandou entrar no barco? Por que Jesus nos mandou para essa situação? Por que ele não veio conosco? Porque se ele estivesse aqui no barco, a gente se recorreria a ele. Como, por exemplo, né, foi dito, as irmãs de Lázaro, quando Lázaro morreu, disse para Jesus: se o Senhor estiver aqui, o nosso irmão não teria morrido. Quem sabe os discípulos também pensaram dessa forma naquela ocasião: se o Senhor estivesse aqui, a tempestade não teria se levantado. Ou se o Senhor estivesse aqui, ele diria assim: acalma-te vento, aquieta-te mar. Mas o Senhor não está. Tem a impressão às vezes que você está passando por uma tempestade e Jesus não está com você no barco? E que foi Jesus que colocou você naquela situação? Você orou antes de tomar essa decisão. Você orou, pediu a direção de Deus antes de agir, e aí quando vai agir, de repente algo não dá certo, de repente a tempestade vem, o problema vem, a luta aparece, e você se sente sozinho. Fala: onde está Jesus nessa hora? Talvez assim estavam os discípulos naquele momento. Aonde está Jesus? Ele nos colocou nessa situação. A gente não queria vir, a gente queria ficar com ele, ou a gente gostaria que ele viesse conosco, mas onde está Jesus na hora que nós precisamos dele? E muitas vezes nós não nos perguntamos isso. Onde está Jesus na hora que nós mais precisamos dele? É como aquela história, né, de que alguém estava caminhando pela areia e de repente ele se sentia tão sozinho. E aí Deus mostrou para ele: está vendo os passos na areia? 4 passos, sempre eu estive ao seu lado, os seus passos e os meus passos. E de repente teve um momento difícil na vida, um dos momentos mais difíceis da vida, em que a pessoa falou: Senhor, ali naquele momento mais difícil que eu precisei, eu não estou vendo as tuas pegadas, estou vendo só os meus passos na areia. E aí Deus responde para ele: esse momento que você está vendo apenas 2 pegadas, são os momentos em que eu te carreguei no colo. Então, às vezes, a gente acha que está sozinho, a gente acha que foi abandonado, que Deus não está nos vendo, mas o fato dele não estar no barco não significa que ele não está vendo. Jesus estava orando, mas diz a Bíblia Sagrada
que ele vendo de longe, ele viu que eles estavam cansados de remar e viu aquela tempestade e estava ciente e vendo tudo o que estava acontecendo. 3 horas da manhã, Jesus então resolve vir de encontro àquela embarcação. Os discípulos cansados de remar, talvez você esteja assim cansado da situação, cansado de remar em direção contrária, o vento soprando e você cansado de remar. Assim estavam os discípulos naquela situação. Mas Jesus ele vem andando sobre o mar. E ele fez menção de quem ia passar direto. E o mais interessante é que os discípulos, vendo agora Jesus andando sobre o mar, eles simplesmente acham que é um fantasma. Por quê? Eles não reconheceram Jesus por causa daquela situação. Às vezes a tempestade nos cega. Às vezes o problema que nós estamos passando não nos deixa enxergar a realidade. E os discípulos não conseguiram enxergar a realidade que era o Mestre que estava ali. Que era Jesus que estava ali, vindo em direção a eles, andando sobre o mar. E foi necessário Jesus dizer, não temas, sou eu. E quando Jesus disse, não temas, sou eu, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro falou assim, Senhor, se és tu mesmo, manda-me então ir ter contigo. E aí Jesus disse, vem. A Bíblia Sagrada, você conhece muito bem a história, Pedro começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando o vento assoprou e ele ficou com medo, ele começou a afundar. Porque às vezes as tempestades da vida, os problemas da vida, parecem que vão nos sufocar, parece que vão fazer a gente afundar, a gente acha que vai submergir em meio a tanto problema. Mas nessa hora, o Senhor vem, pega-nos pela mão e nos levanta sobre as águas e nos diz, por que temeis, homens de pequena fé? E então, diz a Bíblia Sagrada, que eles entraram no barco e o vento se acalmou, e o vento se aquietou. E veio a bonança. Diferentemente da outra tempestade, onde Jesus estava no barco com os discípulos, nessa tempestade ele não estava, e o vento só se acalmou quando ele entrou no barco. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante, talvez você esteja passando por uma tempestade, e talvez Jesus não está com você no barco. E eu quero que você, hoje, tome a decisão de convidar Jesus para dentro da embarcação. Que você hoje convide Jesus para dentro do seu barco, porque quando Jesus entrou no barco, após ele entrar no barco, o vento acalmou. E a promessa dele para a sua vida é que se você deixar ele entrar na sua vida, se você deixar ele entrar na embarcação junto com você, se você deixar ele entrar na sua casa, ele vai mudar a história da sua vida. Como Jesus disse para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Então, meu convite para você é que o Senhor possa morar, habitar contigo no teu coração. Hoje Ele está batendo na porta do seu coração. Se você deixar Ele entrar no teu coração, você terá paz. Ele vai mudar a história da sua vida. Deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele entrar na sua embarcação. Quando Ele entrar na sua embarcação, você vai ver que vai ter paz, vai ter bonança, vai ter calmaria depois da tempestade. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Ajude mais pessoas a passarem aí pela tempestade também. Comente aqui, deixe nos comentários aqui uma mensagem que pode ajudar alguém. Eu já passei por uma tempestade, ou nunca passei por uma tempestade. Deixe aqui no comentário aqui a sua opinião também, é muito importante, ok? Deus te abençoe, se inscreva aqui no canal, dá um joinha, um like, compartilhe com mais pessoas. Tamo junto, fica com Deus.